Aí, agora sim. Opa, Deu certo agora? deu certo, Então tá bom. tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E Então tá por certo. essas bandas? Quente demais. Absurdo de quente. Hoje a gente chegou aos É, aqui também. 37, 38 fácil aqui. Aqui também é bem quente, viu, no Noroeste Paulista. É, não, Goiânia, imagina, né, como é que tá a situação aqui. O negócio é sempre, lá, sempre quente demais. Mas Eu fui uma vez e para o Goiânia. nosso... Já teve aqui? Conhece, então? Eu estive aí em 2005. É, faz um tempinho. Eu era seminarista, teve um retiro para seminaristas chamado Renascem. Uhum. E foi muito bom. Foi muito bom, foi um retiro muito bom. Foi o padre Paulo Ricardo que pregou. Paulo Ricardo? O Paulo Ricardo, Paulo Ricardo? Ou outro Paulo Ricardo? Não, Paulo Ricardo mesmo. Foi? Mas na época ele não era Não lembro, conhecido, não. não. É, Na pode época ser ele não por era isso que conhecido. que eu não lembro. Ele não era conhecido na É. época. Quem era Uhum. muito conhecido era aquele padre que foi ordenado pela Canção Nova. Ele é daí de Goiânia, Cleidmar, Cleidmar, sim. padre Cleidmar. Ele é daí, né? De Goiânia. É, ele teve aqui no Santo. Ele foi, teve no Santuário Sagrada Família aqui um tempo. Sim, É sim, sim. cantor, né? É, isso aí. É, é. Daí ele Mas e aí, saiu da Fabiano, Canção como é que Nova. anda? Não, nem sei. Não, não sei nem como é que tá isso, não. E como é que tá o direito canônico aí? Então, nós temos aulas online agora. É? E onde que é? Então, nós temos um instituto em Marília. E esse instituto ele é ligado à Faculdade de São Paulo, lá de São Paulo. Uhum. Temos os mesmos professores, mas é um instituto ali da província, né? Da província eclesiástica de Botucatu. Certo. É, aqui em Goiânia a gente tem o mestrado, né? Que é ligado ao Instituto do Rio de Janeiro e a Gregoriana, lá de Roma, né? Que é o Sim. mesmo de Londrina, que é o mesmo do Rio de Janeiro. Aí tem esse aqui em Goiânia. Mas eu fico muitas vezes olhando e tudo mais, principalmente nessas, essa coisa de Instagram, de Facebook, e as pessoas perguntando, né, e falando sobre o assunto, como é um assunto muito, mesmo entre profissionais do direito, quem é do direito desde sempre, né, eu sou um Aham. desses, né, eu estou no direito desde 17 anos de idade, já tenho algumas décadas, mais de duas. E, e nessa situação toda, mesmo quem é do direito, muitas vezes se perde, né? Do tanto que eu fico vendo tanto que é novo para muita gente, enquanto em outros lugares do mundo, principalmente Europa, é algo até comum, né? Aqui mesmo os profissionais de direito não conseguem entender, não conseguem compreender o direito canônico como um direito autônomo, como um direito realmente, né? Muita gente acha que é um Sim. direito administrativo da igreja, isso complica muito as coisas, né? Dificulta muito as coisas. E a formação também é bem pouca, né? A gente não tem lugares para estudar. Agora que está aparecendo, está vindo e tudo mais. E É. aí eu acho que é daí que surge esse tema nosso aí, foi até o senhor que sugeriu, que desde o primeiro dia, né, eu acho interessante que desde o primeiro dia que a gente começa a estudar direito canônico é falado para a gente sobre isso, é enfatizado demais sobre isso, que por curiosidade a gente começa falando sobre isso e é o último cânon do Código de Direito Canônico que mais
é o que coloca isso, né? A questão da salvação das almas e tudo mais, salos animaram, né? E eu vejo que, assim, mesmo dentro, não só entre leigos, mas mesmo dentro do clero, ainda existe muito dificuldade com essa parte de entender que o direito canônico, ele não engessa, ele não está para engessar, ele não está para... Muitas vezes a gente é taxado de legalista, é taxado de que com o direito a gente está tentando reprimir o carisma, reprimir os dons, reprimir, né? Reprimir as coisas da igreja e tudo mais. E não é isso, é justamente o contrário, né? A gente, as coisas precisam ser bem, precisam estar organizadas, porque como um rapaz uma vez perguntou para mim, eu achei interessante a pergunta, que normalmente o pessoal pergunta coisa de matrimonial, mais matrimonial, né? Mas um perguntou assim, por quê? Por que ter um direito canônico? Né? Para que ter um direito canônico se a igreja é santa? A resposta, eu acho que é muito simples. Né? A igreja é santa, nós não. Nós não somos santos. Né? A gente pretende, a gente caminha, tenta caminhar nesse rumo, mas não é. E aí, como regular, né? Como regular a relação entre os batizados, a relação entre as instituições católicas, entre os batizados e os não católicos, como regular isso? Que não seja através do direito. Eu acho que muita coisa vem por aí, né? Sim, o direito ele vai proteger justamente a santidade da igreja de nós, padres, leigos. Ele vai proteger ele, né? Ele tem essa função justamente que foi instituída por Nosso Senhor, não é? Foi Nosso Senhor que instituiu a dimensão jurídica. Eu estava até prestando atenção, o Emanuel, no domingo, né? O Evangelho de domingo ele retrata bem essa questão, né? Ah, sim. Quando Nosso Senhor diz, já que aquela pessoa não te escutou, já que ela quis permanecer no erro, então chame 2 ou 3 testemunhas. Então nós encontramos aí uma dimensão jurídica, né, que Nosso Senhor utiliza. É claro que teve ali o acréscimo do Evangelho. Leandro A deu sua uma que está quedinha falhando, aqui, né? mas voltou. Voltou. Provavelmente. Sim. Ah, aí o evangelho E de ontem, não, domingo. de domingo. Quando Nosso Senhor diz, chama 2 ou 3 testemunhas. Então, isso já é uma dimensão jurídica que está presente no Uhum. Evangelho. Né? E por que direito canônico? Por que a igreja possui um direito? Porque foi instituição de Nosso Senhor. E nós sabemos que toda instituição precisa de uma organização. Então, o direito canônico ele vem ordenar. Nós chamamos isso de ordenamento jurídico. E já que a igreja é uma instituição, como você frisou, humana, então logo ela precisa de uma organização, ela precisa de algo que a rege. Essa instituição que é, ao mesmo tempo, humana e divina, ela necessita, portanto, de um ordenamento. E esse ordenamento nós já temos. Agora, o que a gente precisa é, como você levantou essa questão, né, da falta de conhecimento de muitos leigos, da área também, da área jurídica, e também a falta de conhecimento de alguns clérigos. É preciso tornar conhecido. Nós precisamos conversar. O que a gente está fazendo hoje é justamente isso. Conversando sobre isso,
transmitindo o que a gente estudou, o que a gente estuda, porque o estudo deve ser uma constante, né? Nós chamamos isso, dentro da nossa formação presbiteral, de formação permanente. Uhum. Nós, presbíteros, temos a formação permanente, né? E é muito interessante, Emanuel, porque o próprio Código de Direito Canônico, para a formação, né, dos presbíteros, e também é um avanço, o ensino do direito canônico para os leigos, e ele frisa justamente essa dimensão, né, para que os clérigos sejam versados no direito, e também os leigos tenham essa proximidade com o direito da igreja. Eu acho isso muito bonito. E isso vem desde a formação dos seminaristas, né? Sim, e precisa, porque dentro do direito a gente não pega, como eu estava falando, né, o pessoal procura dentro da caixinha de perguntas ou em todo lugar, mas o pessoal procura muito sobre direito matrimonial. Mas é tão amplo, é tão maior que isso, né? Nós temos desde um direito matrimonial, claro, mas nós temos uma legislação. Só para começar, o direito canônico não é só código, o direito canônico, né? É muito mais do que isso. Mas só dentro do código existe uma amplitude de assuntos tão grande que todos eles levam a esse tema nosso, que é a salvação das almas, porque é o fim principal, a gente não pode esquecer nunca disso, porque o fim da igreja, o motivo da igreja existir é salvar almas, né? Como o fim da igreja é salvar almas, é preciso que tudo o que englobe, tudo que a igreja faça, chegue a esse fim. O direito não pode ser diferente, mesmo que ele seja mutável, mesmo, né, conforme o andar aí da carruagem, né, conforme as coisas vão acontecendo, mesmo que ele seja uma coisa muito humana, né, porque o direito é outra questão também. Quando a gente começa a estudar por dentro, né, estudar mesmo, não é estudar em casa, mas estudar, fazer um curso de direito canônico e tudo mais, é natural que numa sala de aula de mestrado, direito canônico, doutorado, tenha muito mais clérigos do que leigos. É natural, né? Na minha turma é assim, 96% clérigos, né, meus padres. E é natural que isso aconteça, mas é natural também que a gente que é leigo muitas vezes se assuste se não estiver preparado para ouvir o que ouve, porque é onde vai lidar com a parte mais humana, e a parte mais humana, a parte jurídica ali, é onde vai aparecer tudo, né? Vai aparecer o que é bom, mas é onde vai aparecer também o que tá apodrecido, né? O que está apodrecido, o que precisa ser consertado, é onde aparecem os erros, sejam esses erros culposos, né? Sejam esses erros porque aconteceu sem querer, mas sejam esses erros dolosos também porque eu quero que aconteça e fazem, né? Cometem delitos. Então, nós temos dentro do próprio código um livro que eu acho interessantíssimo, né? Até pela formação que eu tenho, que é dos bens da igreja. Eu acho que é o livro um dos que mais incorporam essa coisa da salvação das almas em consonância com o que é mais mundano, né? Tanto que o livro, o primeiro cânon do livro, já vem explicar, a explicação do cânon é justamente isso, a igreja precisa ter bens, porque se ela não tiver bens, ela não tem condições de estar nesse mundo, de crescer, de atingir as pessoas, de evangelizar e de chegar aonde? Na salvação das almas, né? Agora, para ter esses bens, como que nós vamos ter esses bens? Como que vai regular isso? Quem vai reger esses bens? Quem vai cuidar desses bens? Quem é responsável por esses bens quando a coisa não andar como deveria andar? Quem vai receber os valores que vêm desses bens? Sabe? Então é uma quantidade de... Isso nós estamos falando de um livro, de um dos livros só do código, e o menorzinho, né?
Então, assim, é muita coisa. Em todos os livros, a gente precisa levar essa imagem da salvação das almas, e eu vejo que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Um direito que não é muito não é do código, né? Não está no código assim rígido, que é a questão de ritos e tudo mais litúrgicos, ele não está lá no código. O código faz questão de dizer isso, que não rege esses ritos litúrgicos, mas é um local, né? O direito litúrgico ali é onde tem uma dificuldade gigantesca, né? Que é como se a liturgia não tivesse regra. Para muitos lugares é como se a liturgia não tivesse nenhum tipo de regra, nenhum tipo de... não fosse um rito, né? Aquilo ali é um ritual, a missa é um ritual, os outros atos litúrgicos também são rituais, e para eles continuarem sendo rituais e não sendo rituais da igreja, e não sendo rituais da equipe de liturgia, da equipe de canto, do padre, do diácono, ou de quem quer que seja, e continue sendo da igreja, é preciso ter um regramento. E quando a gente vai debater isso e conversar sobre isso, a primeira coisa que se joga na cabeça da gente é assim: você é legalista. Você né? Você não deixa a coisa Rubricista. desenvolver, deixa rubricista, exatamente. Estava tentando lembrar agora. Você é rubricista, você é legalista, você né? Então assim, é claro, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, para realmente não ser legalista, para realmente não ser rubricista, porque não é por aí. Mas também a gente não pode pender para o outro extremo, né? Eu vejo muita dificuldade nesse tipo de coisa, e eu vejo que essa dificuldade vem justamente da não compreensão de que a igreja tem um direito e ela precisa ter um direito, e ela faz questão de ter esse direito. Eu não sei qual que é a sua visão com relação a isso, mas do que eu vejo por aqui é mais ou menos isso, sabe? Não, a minha visão, ela se coaduna com a sua, e eu vejo que realmente parece que nós vivemos numa cultura, né? Digamos, talvez isso não é nenhuma cultura, porque aquilo que deforma a cultura não é cultura. Parece que, eu estou falando dentro da igreja, né? As pessoas têm uma dificuldade de ler, não é? Aquilo que é de estudar, de ler mesmo, né? Não no sentido que São Paulo fala da letra que mata. Não é apenas letra isso. Porque se você for perceber, toda a tradição que nós temos, né? Isso é bimilenar. Então, o direito canônico mesmo, se a gente for ver, ele é mais antigo do que a própria igreja, né? Porque Sim. nós bebemos lá do direito romano, né? Bebemos do direito romano. Do judeu também, né? Dos Sim, israelitas ali, exatamente, eles tinham também. toda uma formação jurídica. Sim, exatamente. E tudo que nós temos hoje é esta riqueza, né? Esse tesouro. Só que o que acontece é que a gente precisa abrir esse baú, a gente precisa abrir, ter acesso a esse tesouro. Porque senão você realmente vai permanecer na ignorância. Então eu vejo que essa questão da ignorância em relação às leis, elas prejudicam até chegar ao ponto, como você citou, de não se seguir, por exemplo, o direito litúrgico, que é uma dimensão extracodicial. Que é algo extracodicial, para aqueles que estão nos acompanhando. É algo que está além do código, né? Porque o código, ele é a sistematização do direito. Porém, há uma literatura, há documentos que não fazem parte dessa estrutura, né? Eu tenho aqui um código, é o pequenininho, né? Uhum. E é aquele pequeno que fica com escuro aqui, né? Se está escuro aqui do lado é porque está sendo usado, né? É, Então, existe o direito canônico que não está apenas no código, nessa sistematização, que é belíssima, né? Nós temos aí essa nossa legislação codicial de 1983,
que, segundo os estudiosos, o Concílio Vaticano II em chave jurídica, ou podemos dizer como que uma aplicação do Concílio Vaticano II, porque o Código de Direito Canônico ele é fruto do concílio. Claro, vem toda da tradição canônica da Igreja, até do Código de 1917, que nós chamamos de Código Pio Beneditino, por os papas, né? São Pio X e Bento XIV ali, Bento XV, se não me engano, Bento XIV ou Bento XV, que foi responsável pelo... Bento XIV, né? Bento XIV, E depois Papa São Pio X. Então nós temos aí toda essa... Pio X. Sim, São Pio X, depois o Bento. Isso, depois Bento, exato. Depois Bento XIV, exato. Então, nós temos aí toda uma tradição, toda uma riqueza. Agora, é preciso você acessar essa riqueza. É preciso você ter acesso. Você comentou sobre a questão litúrgica, né? Porque nós temos, na celebração da Santa Missa, apenas um exemplo, né? Nós temos a celebração da Santa Missa, aqueles ritos e aqueles gestos. Estou falando aqui apenas de gestualidade, mas que tem uma profundidade muito grande, porque às vezes a gente percebe a gestualidade do padre e não se aprofunda na ritualidade que está por trás desta gestualidade. Então ali são gestos profundos. E aquilo que eu estou vendo no missal, é aquilo que eu vejo no missal, que eu leio no missal e que eu dou vida àquilo. Então eu penso que esse é o sentido do direito na igreja. É aquilo que está escrito, mas é aquilo a vida que está por trás daquilo. Então, não é apenas a lei pela lei, não é porque está escrito assim, não, é porque tem todo um sentido, existe uma carga de sentido, existe uma tradição, existe uma ritualidade, até mesmo em outros aspectos, por exemplo, você citou do direito patrimonial. Como a igreja sempre administrou seus bens temporais. Porque os bens temporais, eles existem para a santificação. Os bens temporais existem para a salvação. Então aqui nós encontramos o fundamento que você bem citou, que é o último cânon do Código, cânon 1752. A salvação das almas. A salvação das pessoas. E nós nos deparamos, diante dessa problemática que você levanta, nós vemos aí, até mesmo na mídia, por exemplo, a questão dessa falta de transparência da administração dos bens, de congregações, né? Nós temos recente esse caso aí de Trindade, eu penso que você está próximo aí, né? Porque é Goiás. Bem próximo. Está bem próximo. É a mesma, né? É a minha arquidiocese aqui. É a mesma. Então você está próximo e está acompanhando, e penso que o Brasil todo acompanha esse caso. E você citou do direito patrimonial. Ou seja, é preciso ter essa administração. E o que é que vai reger esse modo de administrar, esse modo de reger? O próprio direito da igreja. Então, se nós seguimos o direito da igreja... Pode terminar. Então, se nós seguirmos aquilo que está no direito, então nós não vamos chegar nessa situação que nós vemos hoje. Então, você pode perceber que é uma falta total, pelo menos é o que eu percebo, uma falta total, não é, de fundamento em relação ao direito patrimonial, ao modo de administrar os bens temporais da igreja. Não se segue aquilo que está determinado no direito. Isso não é legalismo. Não é legalismo. Isso é caridade. É salvação das almas. Sim, eu vejo assim, até mencionando essa parte aí dos bens, né? Se você não conhece o direito,
Você não sabe, inclusive, para que servem esses bens, né? Porque é no direito que consta a finalidade desses bens. São três, né? A caridade, o culto e a sustentação do clero e do que tiver envolto nisso aí. Se você não tem acesso a essas informações, se você não tem acesso a esse direito, e muita gente não quer ter acesso ou não busca esse acesso, como saber como administrar isso? E desde de uma paróquia pequena, né, até grandes associações e grandes santuários e tudo mais, são muitos bens que a igreja acaba tendo que administrar, é muita coisa que precisa administrar, e nem sempre aí já passa para outro ponto, né? Nem sempre vocês estão preparados para isso quando sai do seminário. Isso é fato. muita coisa aprende apanhando, né? Mas, independente disso, desde que se todos já tivessem em mente essas três finalidades dos bens, ou seja, eu preciso usar os bens para uma dessas três finalidades, ou para as três que seja. Se eu não usar, então não serve de nada esses bens. Esses bens não estão servindo para nada para a igreja, né? Então vamos descartar, não tem necessidade. Isso daí é muito importante entender isso. E aí, partindo também para essa parte da questão do Vaticano II, o código, né? O código, assim, já muitos doutrinadores e tudo mais até chega a chamar o código de direito, o código de 83, né, que ele é de 1983, como o último documento do Vaticano II. Seria como se fosse Exato. O último, né? Foi 18 anos depois, mas é como se fosse o último, porque realmente ele veio para fechar tudo. E é a primeira vez na igreja que realmente a gente tem um código, porque o código de 17, o Pio Beneditino, eu estou até olhando para um aqui que está segurando o celular aqui atrás, ele na verdade, ele não foi, ele foi transformado em código, né? Eram várias leis esparsas que foram transformadas em código. Então essas leis já existiam, não foi feita uma lei nova. Foi feito um código, uma coisa que não existia, que era esse formato aí de código. Já o de 83 não, ele foi feito, né? A ideia inicial de São João 23 era reformar, mas ele foi feito um novo, né? Tinha muita base tradicional e tudo mais lá de trás, muita coisa foi buscada do Código 17, mas ele foi feito todo do zero, foi pensado inteiro de novo. Então a gente tem foi preciso trazer toda uma tradição de quase 2000 anos na época para colocar dentro de uma legislação que fosse atual. É muita coisa, né? A legislação, muita gente também confunde isso, que como se a lei, se o código e as leis, né, o direito canônico fosse infalível. Não, o direito canônico não é infalível, né? Ele precisa ser respeitado, ele vincula, mas ele não é infalível. Sempre falo muito isso, ele vincula todos os fiéis, mas não é infalível. E essa vinculação precisa existir justamente para que a gente possa chegar no fim último. Porque senão também, assim como a questão dos bens, se não administrar com aquelas finalidades, as três finalidades, não adianta ter os bens, não adianta olhar, nem pegar em código de direito canônico, nem em qualquer diretriz jurídica canônica, se o fim último não seja a salvação das almas. E aí vem toda a parte, principalmente a parte penal, né? O direito penal, que atinge praticamente só o clero, mas a maioria das coisas é só para o clero, mas é preciso ver isso. E aí vem a dificuldade, eu vejo que vem uma grande dificuldade em entender, porque o direito aqui fora, né, o direito civil, o direito do Estado, a intenção não é essa. O Estado não tem uma intenção de fazer um direito penal, por exemplo, para poder salvar a alma do delinquente, né? A intenção dele, a intenção do direito penal aqui fora são duas. É a questão da punição e a questão da ressocialização, se possível, né? O penal da igreja é outra história.
E aí, na hora que a gente vai estudar isso e mostrar isso, especialmente para pessoas que já são da área do direito, a confusão está feita, né? A confusão está feita porque desde o início você aprende isso. Desde o início você tem essa concepção. E aí entender e modificar todo o esquema para poder compreender que não é assim que são as coisas, muitas vezes isso extrapola o âmbito eclesial, né, o âmbito da igreja, porque, primeiro, porque a imprensa adora quando alguém do clero faz alguma coisa errada, né? É muito aumentado. Eu sempre falo aqui para alguém quando aparece alguma questão assim, que é o seguinte, se você blitz tem todo dia. Pega gente em blitz todo dia. Agora pega um padre no bafômetro para ver se não sai em tudo quanto é jornal, né? Então, não deixa de estar errado. Não deixa de estar errado. Está errado, né? Claro que está errado. Mas a questão é o tamanho que fica. Isso extrapola o direito da igreja. Mas, e muitas vezes as pessoas querem que a igreja puna o padre com os critérios do direito penal civil, direito penal do Estado. E não é. Não é assim que as coisas funcionam. A igreja vai fazer o que é possível a ela fazer, o que está dentro da legislação dela fazer, e o Estado faça o que é da legislação dele fazer. Afinal de contas, o padre também é um cidadão, também né? Ele também está disponível à legislação do Estado. Mas muitas vezes explicar isso é muito difícil. Né? Muitas vezes colocar isso para as pessoas, antes de você começar a explicar isso, já surgiram 1000 coisas, já não te deixam explicar. Né? Então, essa formação é preciso, pelo menos entre nós. Eu bato muito nessa tecla de formação, pelo que o senhor falou agora há pouco. Parece que nós católicos, né, e os leigos, principalmente, especialmente os leigos, a gente não gosta muito desse negócio de formação, não. Né? Se você chama na paróquia para fazer uma galinhada, aparece um monte. Agora, para estudar alguma coisa, para fazer uma formação, para estudar, aí é só aqueles mesmos de sempre, e sempre os gatos pingados, né? Um aqui, outro ali, vem um pouquinho ali. O pessoal não gosta muito disso. Mas é preciso, né? Então, acho que o primeiro ponto é mostrar a necessidade de que a gente precisa entender a nossa fé, precisa entender a nossa igreja, né? Para depois a gente chegar em coisas mais profundas. Às vezes a gente muda um pouquinho a ordem das coisas, mas a gente precisa muito disso, mostrar para as pessoas, e desde catequese, né? A questão mesmo dos noivos, muita gente reclama de cursos de noivos e tudo mais, mas é algo que tem que ser falado desde lá de trás. O código fala isso, né? Que tem que ser desde a catequese, depois tem que ter uma preparação mais imediata, depois uma preparação mais direta e tal, mas isso não costuma ser feito. E as pessoas não estão abertas a isso. Isso aí, para mim, é um problema gigantesco, né? Aí vem atrás quando quer alguma coisa, quando precisa, e não sabe como funciona. Falando aí da questão do curso de casamento, curso de matrimônio, o código nem fala de curso, né? Fala de uma preparação. Fala de uma preparação. E veja bem, quando a gente entra no seminário, né, para ser padre, olha, são 8 anos, né? Digamos que basicamente são 8 anos. Alguns até. Pelo menos, né? Algumas congregações fica até mais, porque a finalidade dos religiosos é viver o carisma da congregação. Nós que somos padres seculares, às vezes você não vai ficar, as pessoas que nos acompanham, né? Vai ficar um pouco assim, puxa, o que é esse padre secular, né? Existe uma diferença entre o padre secular e o padre regular. Porque o padre secular nós costumamos chamar de padre diocesano. Mas são padres seculares, nós somos padres, eu sou padre secular, porque a palavra século é mundo, ou seja, aqueles padres, aqueles presbíteros, sacerdotes que estão no mundo, né, que têm um contato pastoral, que tem a cura pastoral, a cura de almas, e há um clero também que nós costumamos chamar de religiosos, que é o clero regular, porque eles estão debaixo de uma regra de vida, de uma congregação, de um instituto de vida consagrada. Então, eles essas expressões secular e religioso daí causam confusão, porque falar que um padre não é religioso vira uma
uma confusão enorme, né? Exatamente. É. E, e é muito interessante porque até mesmo algumas reações que a gente percebe aqui, até mesmo na nossa live, o pessoal falando, né? Se pensa mais em salvar a Amazônia do que salvar as almas, né? Mas é uma problemática, mano, é uma problemática que você levantou, não é? De descristianização da sociedade. Então, esta má compreensão que o direito civil, que foi muito secularizado em relação à igreja, né? E nós vemos aí essas interpretações, esse modo errado de compreender a esfera civil devido à secularização, né? Então, é tarefa nossa, vamos usar o termo canônico, é munus de todo batizado. E eu vejo que os leigos têm muita importância nesse processo. Porque se nós formos ver a história vai se repetir. A igreja, que vamos pegar aí apenas um fato histórico na história da igreja. Por exemplo, os bárbaros, as invasões bárbaras. O que a igreja fez? A igreja teve que cristianizar aqueles povos bárbaros. A igreja teve que evangelizar. A igreja ela utilizou os instrumentos que podemos dizer são instrumentos seculares até, e a igreja ali sacralizou esses meios para a salvação das almas. Então, o direito canônico é justamente isso. O direito canônico é esse instrumento para a salvação das almas. Então, a história se repete. E nós encontramos essa mesma realidade. Com um pequeno diferencial. Há dentro da própria igreja como que uma infiltração dentro da própria igreja deste secularismo, e nós vamos pegar todo esse processo histórico até hoje, né? E existe essa influência do secularismo na própria igreja. Então, é uma tarefa, é um munus, mas aí que está, né? Nós possuímos este munus pelo batismo, que é o mesmo munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, com o batismo, nós possuímos este munus, nós possuímos essa missão, essa tarefa, essa função de santificar. É o sacerdócio comum, né? O sacerdócio comum. Então, isso, o direito canônico se fundamentou muito, muito fortemente. Eu vejo que isso é um aspecto muito forte, não é? Do munus de santificar, de reger, o munus também de ensinar. Olha só. Ensinar. E eu vejo que isso é fundamental. Fundamental. Se nós tivermos essas bases... O senhor tocou aí no assunto que eu acho também é outro ponto que eu vejo dificuldade, que se entender dentro da igreja, né? Entender a sua situação dentro da igreja. Hoje, dificilmente você encontra leigos que entendem quais são as funções de um leigo, né? O que a gente mais tem são leigos querendo mandar dentro das paróquias, das igrejas, né? Mas a gente também tem padres querendo atuar só no mundo, né? E assim, cada um tem a sua vocação, mas o leigo precisa compreender imediatamente que a função dele estar no mundo, que a função dele é ir lá fora, buscar os outros, né? E trazer para dentro da igreja para que sejam cuidados. Cuidados como? Cuidados com os sacramentos. Quem pode ministrar esses sacramentos, esse cuidado? Os clérigos. E para isso eles precisam estar lá dentro também, né? Eles precisam estar lá dentro para poder receber esses que vão chegando. E aí a gente entrega e volta para o mundo e vamos lá fazer todo o trabalho outra vez, né? Então, só que hoje tem leigos que não querem ir para o mundo. Eles querem cuidar de questões
sabe, ficar dando palpite em flor de altar. É a É clericalização, uma né? complicação. É uma clericalização do leigo, mas também existe uma laicização Dos de clérigos. parte do clérigo que quer ser clérigo, mas quer. A gente vê muito isso em época de eleição, né? Muito padre querendo afastar para poder candidatar, que é algo muito que é algo muito não, que é algo totalmente, né, do leigo. Faz parte, e os leigos precisam saber isso, precisam compreender isso, precisam saber que nós estamos chegando em eleições agora, né, municipais e tudo, mas eles precisam compreender que é o momento de chegar lá. Mas não é o momento de chegar lá, muita gente chega lá, muito católico chega lá, né, leigo mesmo, chega lá e é eleito, mas ele não é eleito, ele separa as coisas, né? Eu sou católico quando eu estou na igreja. Lá na Câmara de Vereadores, lá na minha associação, lá no que quer que seja, eu não sou católico. Né? Eu não vou misturar as coisas. Como não vai misturar as coisas? Né? As pessoas, não tem jeito da pessoa ser duas, ela é uma só. Né? Ele não é católico quando está dentro da igreja, quando ele sai da porta da igreja, ele não é mais católico. Como é isso? Né? Que bipolaridade é essa? Então, essa questão de se entender como, eu não estou católico, eu sou, né, faz parte de mim. Então, em todos os âmbitos que eu estiver, vai continuar fazendo parte de mim. Eu preciso que isso faça parte de mim em todos os âmbitos, seja na política, seja no meu trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que seja. Né? São José Maria Escrivá que falava muito disso. Ah, e a gente tem muita dificuldade hoje em compreender, né, principalmente nós leigos, compreender aonde nós estamos dentro desse sacerdócio comum. O sacerdócio, às vezes a gente quer tomar conta do sacerdócio ministerial lá de vocês, e não é o caso, né? E parte do clero muitas vezes quer também, ele não está impedido, né? Vocês, claro que vocês não estão impedidos, vocês também têm o sacerdócio comum, a gente que não tem o ministerial, mas vocês não estão impedidos. Mas a vocação, será que é por aí? Né? Será que é por aí que a coisa tem que caminhar? Até que ponto que pode ir? Então, isso é outro problema que o direito rege e tudo mais, mas que é outro problema que acaba vindo e que atrapalha o fim último da igreja, que é a salvação das almas, porque a gente acaba não indo para o mundo e fazendo o que precisa ser feito no mundo, que é trazer as pessoas para que sejam salvas. Né? Você tocou num ponto que até mesmo há pouco tempo eu vi um bispo, não me recordo da diocese, mas ele lembrou os clérigos ali, o clero dele, que em época de eleição o clérigo que se candidatar, que se entrar, né, nessa dimensão política partidária, né, ele lembrou ali, aplicando mesmo o código, porque o código proíbe o clérigo exercer uma função política. Né? Então ele lembrou o clero dele que o clérigo que realizar isso, que fazer isso, olha, está suspenso. Né? Então, eu vejo que são os leigos, né? São os leigos que são chamados a ter esses cargos políticos, justamente como católicos, ser católico para transformar aquela realidade ali, para sacralizar aquela realidade que é tão complicada, né? Então, aí que está a questão da identidade, né? Então, o ordenamento da igreja vai nos dar essa clareza, vai nos dar essa clareza dos clérigos, o que é função dos clérigos, o que do ser também, né? Porque o ser padre está muito voltado para esse sentido ontológico, que é o ser, e nem tanto o fazer. Uhum.
Então, eu vejo que essa primazia do ser deve estar muito presente em nós. E, sem dúvida, o direito da igreja vai nos esclarecer em relação a isso. Porque os documentos estão aí, né? Estão acessíveis. Claro que tem essa dimensão de, poxa, esses documentos, é documento em cima de documento, e as pessoas não leem, como você citou, que as pessoas não querem informação, né? Mas é fundamental, né? Se nós temos a escritura, nós estamos no mês da Bíblia, se nós temos o magistério, se nós temos a tradição, olha, se nós nos fundamentarmos assim, nós não vamos ser fundamentalistas, claro que não, mas viveremos de acordo com aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, neste tempo. Sim, e aí a gente passa, só citou a Bíblia aí, né, e tudo mais, também é lei, né, lei divina, também é lei. E eu vejo, a gente está quase terminando aqui, porque o Instagram daqui a pouco vai fechar, mas Isso. eu acho que fundamentalmente a gente precisa entender, né, deixar claro, numa época dessa, que nós estamos chegando em eleições, e numa época também que cada vez as coisas estão mais politizadas, né? Eu não sou do tipo que acha que polarização é ruim, não, de forma nenhuma, né? Eu acho até que é interessante, é melhor ter uma polarização do que ter um polo só, né? Porque tem diversidade de ideias e tudo mais. Diversidade. Mas a questão é você se entender como católico nesse meio, sabe? Muitas vezes as pessoas agora, ultimamente, estão numa mania de querer rotular se você é direita, se você é esquerda, se você é isso, se você é aquilo, né? E muitas vezes vem perguntar se é de direita, se é de esquerda, se é conservador, se é isso, se é aquilo. Não sou nada, eu sou católico, né? Eu não sou nada dessas coisas, eu sou católico. Até porque... Você é do alto. Se a gente... Do alto. Pois é, eu sou católico. Então, assim, eu estou aqui, mas não é nem esse sentido, é sentido do seguinte: a igreja tem uma doutrina social, né? Muitas vezes, o que está sendo falado de um lado pode sim estar certo, né? Pode sim ter um fruto bom. Claro que existem coisas que são intrinsecamente más, né? Mas muitas situações valem a continuidade. Outras também, que muitas vezes a gente aceita e deixa passar, não estão de acordo com o que é a doutrina da igreja, né? Não estão de acordo com o que a igreja... Então, assim, a gente não tem que estar 100% de um lado, 100%. A gente precisa compreender onde a gente está, né? Eu não sou de direita, eu sou de... a questão de eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei o quê. Não, eu sou de Cristo, né? Eu sou católico. Eu não sou daquele... Se esse ou aquela linha tiver de acordo com o que é a doutrina social da igreja, vamos lá. Agora, se não estiver, aí eu vou estar sendo incoerente, né? Vou estar sendo incoerente, eu vou estar fugindo do que eu devo fazer. E isso daí tem complicado demais a cabeça das pessoas, porque as pessoas às vezes querem também que a igreja tome posição. A igreja não vai tomar posição. A igreja não vai, ela já tem a posição dela. Só que a posição dela é muito diferente disso que está aí, né? Enquanto as pessoas estão falando, é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque enquanto essas pessoas estão aí falando de amarelo, verde e azul, nós estamos falando de 1, 2, 3, né? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Sim. Enquanto todos esses polos colocam a economia à frente de tudo, a igreja coloca a família à frente de tudo, né? A família é aonde nasce tudo, inclusive as vocações sacerdotais. Então a gente precisa ter essa noção, né, de encaixar o que é bom
e pegar o que é bom e jogar fora o que é ruim, é o joio e o trigo, né? Deixa crescer, mas depois separa. A gente tem alguma dificuldade nisso. O direito ajuda nisso. O direito ajuda demais nisso, a se posicionar nesse ponto. E é por isso que eu acho que a gente precisa, muitas vezes, disseminar mais isso, né? Falar mais disso, conversar mais sobre esses assuntos, para outras pessoas terem acesso. E a gente chega a esse consenso da verdade que o direito da igreja liberta, salva. Ele Isso. não, ele não barra. Não é? E uma coisa que às vezes a gente escuta, né, Manuel? Você fala assim, nossa, mas isso não tem pastoralidade nenhuma. É, Mas como não tem pastoralidade? Essa é a verdadeira pastoralidade. Né? Eu me recordo do cardeal Sara, gosto muito, né, do cardeal Sara, prefeito da Congregação para a Disciplina dos Sacramentos. Ele diz que a pastoral acolhe e a doutrina cura. Então, ora, o direito da igreja faz justamente isso. Ele realiza uma ação pastoral, justamente pelo munus pastoral, que é o munus de reger, munus regendi, para santificar, para salvar, para curar. Então, nós temos isso no direito. É no direito que nós vamos sim, encontrar isso. Então, vejo que é isso são aí. as bases. São as bases. Então, não é uma coisa, porque inventaram, porque, eu quero fazer isso, porque eu acho que isso é o certo. Não. Bem, você busca a verdade, você busca fazer o correto, mas existe um fundamento, existe uma base, existe uma tradição, existe um ordenamento, existe toda uma tradição, toda uma riqueza que nós precisamos nos fundamentar. Porque se eu for fazer as coisas do meu jeito, eu Não vai funcionar, né? não vai funcionar. É. Então, padre, foi excelente a gente bater esse papo aí, né? O Instagram vai acabar derrubando a gente daqui um pouquinho, Vamos mas foi terminar aí. excelente. Depois a gente tem que marcar outra vez, outra com esse tema ou com outro tema, tanto faz. Eu acho que a gente tem uns 30 segundinhos aí, se eu dar uma benção rapidinho pra gente. Vamos, agradeço aí o convite, viu? E vamos marcar mais para frente, porque conversar sobre o direito é uma graça, né? E as pessoas também nos Uhum. acompanharam. Todos sejam abençoados pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até logo. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau.